Agora a pergunta é do Antônio de Viseu. Vamos ver qual é a pergunta, então, do Antônio. Andy, eu ouvi a resposta sobre aqueles homens e mulheres que têm relações sexuais com animais. Eu sei que esta prática é muito antiga. Os antigos contavam histórias que havia animais que pariam seres humanos, meio animais, devido a essas relações. Andy, o caso dos centauros e lobisomens. Sei que há quem acredite, outros até se riem, mas eu duvido, não. Mas a dúvida eu tenho. Ok, agora sim entendi. Será mesmo possível um animal fêmea ficar prenha e ter cria com este cruzamento de homem-animal? Uma coisa é certa, as histórias com lobisomens são antiquíssimas e contadas em todo o mundo. E até acredito, sei que podem achar uma parvoíce, mas acredito porque até nas grutas se vê desenhos que mostram que existiram estas estranhas criaturas. Gostaria de saber sua opinião. Muito bem. Aqui trata-se do seguinte. Quanto à questão, eu me lembro da questão, da pergunta, que foi lá a questão da zoofilia. Quando eu falei, porque alguém perguntou a respeito de sexo com animais, então eu falei dos transtornos psicológicos, etc., mas fiz um adendo daquela questão, né, de haver um hábito, um costume nas zonas rurais, às vezes os adolescentes, jovens, em situação de não ter contatos, né, existem até piadas sobre essas questões, né, experimentam coito, experimentam as suas descobertas sexuais com animais, né? Às vezes um pequeno cabrito, uma pequena, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu deixei lá e faço de novo, bem claro, essa separação entre um transtorno de comportamento psicológico de natureza sexual e isso que não tem absolutamente nada a ver. Mas aí o Antônio, então, ouvindo essa resposta, levanta aqui a questão da possibilidade de um animal ficar... haver a fecundação, né? No caso da ejaculação do ser humano, né? no animal, né? De este animal, então, gestar um ser misturado. Isso é impossível, inclusive não só na relação entre os seres humanos e os outros animais, mas nunca na natureza existiu um caso, nem daqueles bichos estranhos mais escabrosos, um caso onde duas espécies diferentes tenham se cruzado. Isso é muito simples porque existe incompatibilidade genética. Nenhuma possibilidade de experiência nesse sentido em laboratório conseguiu ser levada a cabo porque não existe compatibilidade genética. O óvulo e o espermatozoide de espécies diferentes são absolutamente incompatíveis, tanto que o óvulo entende, supostamente, aquele espermatozoide como um elemento infeccioso, um elemento estranho, que vai, né, reagir dessa forma. Então, a possibilidade de haver cruzamentos entre espécies diferentes, não vai confundir aqui raças de cães. Cães são todos cães, ok? Até para fazer novos tipos de raças e tudo mais. Não se trata disso, está dentro da mesma espécie. Mas não existe, nunca existiu essa possibilidade, nem notícias, nem nas tentativas mais
a possibilidade, não existe compatibilidade genética para que se possa configurar um zigoto, depois um embrião, depois, enfim, não existe essa possibilidade. Então, tudo que se refere a essas histórias referentes a meio animais e meio seres humanos, todas elas, muitas são muito conhecidas, inclusive tu levantas aqui a questão do centauro, né? São todas figuras mitológicas, inclusive todas elas vêm de alguma determinada religião, né? Ou algum tipo de conto folclórico ou alguma coisa assim, e que muitas vezes existem razões para que se pense que há ali algum tipo de mistura. Pronto. A questão do centauro, que é mitologia grega, não só o centauro, o minotauro, essa coisa toda, todos esses personagens, sem exceção, eles são ou filhos de divindades, ou maldições, ou feitiços, ou qualquer coisa assim, não são resultado nenhum deles de fecundação de duas espécies diferentes. Ou lá Zeus, no caso do centauro, inclusive, Zeus lá ficou furioso, então, bum, botou uma maldição lá, e aí não sei o que, aí pronto, tem o centauro e o minotauro a mesma coisa, e dependendo da cultura, isso tem muitos significados diferentes. Em algumas culturas, por exemplo, essa mistura para, no caso dos gregos, era essa, né? Era para mostrar que é preciso haver o domínio dos comportamentos superiores sobre os comportamentos inferiores, os instintos inferiores. Por isso que sempre, como é que esses meios bichos eram fotografados, eram desenhados a parte superior, cabeça humana, e a parte inferior, animal, porque senão poderiam também ser postos ao contrário, né? A parte de trás humana e a parte da frente. Não, inclusive no caso da sereia, né? Sempre a parte superior é a parte humana, que é basicamente a representação da parte superior, não é? Do comportamento superior, em detrimento do comportamento inferior, aquilo que se entende muitas vezes como aquela chamada, que isso é um absurdo, né? Isso é uma coisa, é uma crença que advém de muitas culturas, a suposta parte animal, né? A coisa animal, o nosso sentido animal, enfim, essa coisa toda. Nós temos essa dicotomia religiosa entre humano e animal. Isso está, menos mal que também, aos poucos, desaparecendo, até com as descobertas científicas, que já se tem hoje, né? Uma situação que está muito complicada na sociedade, que é a constatação da consciência animal. Isso muda a coisa diametralmente, mas essa é uma outra conversa. Bom, mas ali essas figuras, algumas más, né, são meio monstruosas, outras, como os centauros de muitas culturas, são sempre sábios, né? Vem o centauro, estão sempre com aquela sabedoria toda, enfim, aquele negócio todo. Então, basicamente isso, todos os casos, não conheço nenhum onde não seja resultado de alguma situação religiosa, mitológica, fantasiosa, que advém de personagens míticos. Ou, no caso, então, personagens divinos, divindades de algumas religiões que têm esse tipo de compreensão teológica, certo? Aliás, até, por exemplo, não é o caso de misturas, né? Mas o caso do hinduísmo. O hinduísmo configura certos deuses de uma forma muito estranha, não é? Shiva, com muitos braços, por exemplo. Ganesh, que tem a forma de um elefante, essas coisas, tá certo? Então, primeira questão, não tem nada aí relacionado a possíveis misturas entre espécies diferentes, porque nunca na natureza, né, se isso pudesse acontecer, já teria, pelo menos, né, pronto, isso teria que acontecer, certo?
Não seria assim tão excepcional se houvesse a possibilidade de duas espécies diferentes se cruzarem, não é? Então, ou seja, como é que seria possível uma exceção? A exceção nunca foi encontrada uma, até porque não existe como haver essa exceção, uma vez que existe uma visível, né, incompatibilidade genética, não teria como ali, né, a não ser um fenômeno sobrenatural, mas aí já vem outra história que não tem nada a ver com o que é real, é a questão da possibilidade de cruzamento de espécies diferentes. Então, pronto, no que diz respeito à questão dessas situações de misturas de duas espécies diferentes e a possibilidade de uma pessoa, um ser humano, fecundar um animal, seja ele qual for. Quanto à questão do lobisomem, que, como tu dizes, uma coisa é certa, as histórias com lobisomens é antiquíssima e contada em todo o mundo. Eu até acredito. Sei que podem achar uma parvoíce, mas acredito, porque até nas grutas se vê desenhos que mostram que existiram estas estranhas criaturas. Gostaria de saber sua opinião. Muito bem, agora vamos à questão do lobisomem. Eu fiz aqui essa separação porque é preciso. Uma coisa são aquelas outras criaturas misturadas, certo? Então já expliquei, elas são sempre, e estão, como tu disseste, elas estão nas pinturas rupestres, elas estão desde que surgiram, né, as religiões anímicas, já desde ali se tem este hábito, né, de... inclusive tem uma outra questão que são aquelas ideias, né, de os deuses, às vezes, terem cruzamentos com seres humanos. Isso em várias culturas, inclusive existe uma questão complicada quanto a isso no Antigo Testamento dos Nefilins, né? Supostamente os anjos teriam descido e se cruzado com mulheres e que dali surgiu, né, estes seres gigantescos, etc. Enfim, quem conhece bem a Bíblia sabe do que eu estou falando, lá no Antigo Testamento. Mas, obviamente, que, pronto, são situações teológicas, independentemente da religião. São situações teológicas. São construções teológicas que têm, obviamente, um objetivo e um sentido, tá certo? Uma dessas situações foi a que eu coloquei no caso grego. Por que que existe essa mistura? O que que isso, em certas teologias, quer deixar claro para quem segue aquele tipo de religião ou crença, etc. Tá bem? Então pronto. Agora a questão do lobisomem é outra, é diferente. Se tu disseres, e como tu dizes, eu acredito, sim, os lobisomens existem. Entretanto, essa é uma doença chamada licantropia. Ok? Como essa doença sempre existiu, ela é raríssima e por isso foi difícil só no século XX é que se conseguiu catalogar, entender e ver casos desta doença que se chama licantropia. A palavra vem de duas palavras gregas. Likos, que quer dizer lobo, e anthropos, que quer dizer homem. Então, licântropo é exatamente lobisomem. Uma, licântropo, vem das raízes gregas, lobis, homem, vem das raízes latinas. Lupus, que quer dizer lobo, e homo, que quer dizer homem. Não confundir com homossexualidade, que é só uma coincidência, porque homos vem do grego, da palavra homossexualidade, que quer dizer igual. Heteros, diferente. Deu a coincidência. Não tem nada a ver, só foi coincidência. Tá bem? Então, lobisomem é o mesmo licântropo.
E da palavra licântropo, a doença, licantropia. E este doente que, bom, se você mesmo, Antônio, ou algum outro ouvinte se interessar por licantropia, ok, eu posso aqui fazer uma explicação sobre a licantropia. Mas basicamente é uma doença raríssima em que a pessoa, pronto, as razões agora não importam, ela passa a viver delírios tremendos, terríveis. Ela é bastante vinculada a situações de esquizofrenia, mas um grau gravíssimo e elevadíssimo, onde a pessoa passa a se comportar como um determinado animal. E claro, tem as razões por que isso acontece, que tipo de fenômeno acontece, mental e etc. E ela passa a se comportar como um animal feroz, raivoso, baba, e pronto. E o pior, essa doença normalmente ela tende a se manifestar no período noturno. Eis porque desde sempre, né, se teve notícias desse tipo de pessoa, pessoas que normalmente quando acontece, por isso que está presente, ora bola, se é uma doença, está presente em qualquer civilização, em qualquer canto do mundo, em qualquer época, sempre terá existido. Desde que o homem é homem, né, essa doença também terá existido. Como ela é muito rara, obviamente, onde ela apareceu, virou, obviamente, algum conto, algum mito, e aí cada conto aumenta um ponto, e aí vai aquela coisa toda. Surgiu então essa história do lobisomem, do homem-lobo, porque essa ferocidade que a pessoa adquire, ela se curva toda, porque ela vai se comportar como um animal, ela salta como uma pessoa, como um animal quadrúpede, e toda essa coisa é uma coisa bastante severa, certo? A pessoa realmente se torna um monstro, né? Se contorce toda, é uma coisa tremenda, rosna e por aí vai. É uma doença, se também tiverem interesse na internet, acho que só pôr ali licantropia já vai aparecer. E pronto, como eu disse, uma vez sendo essa uma doença muito rara, que sempre existiu, provavelmente não houve civilização e época em que isso porventura não tenha acontecido, tá certo? Algumas vezes, ok? E sendo uma coisa esquisita dessas, normalmente a pessoa que é atacada por esta doença, ela se manifesta mais no período noturno, por causa dos ciclos fisiológicos do próprio corpo, etc. Ok? Então, pronto, surge daí a história que depois se transformou e todas as culturas têm uma história de lobisomem. Tem que ser, é óbvio, né? Então, o Brasil tem a sua história de lobisomem, que é natural dali, né? Todas as civilizações, todos os povos antiquíssimos, né, têm narrativas da história da licantropia. E pronto, como eu disse, foi muito recente a descoberta ou a catalogação e, consequentemente, a possibilidade de ter se estudado casos, então, reais de licantropia e pronto, então, se ter entendido do que se tratava. E é uma doença que, por enquanto, ainda não tem cura. Ela pode ser um pouco controlada, alguma coisa assim, mas basicamente ainda não tem cura, certo? A cura total não existe. Tá certo? Então penso que dessa forma, creio eu, consegui mais ou menos esclarecer a questão das situações que tu colocas aqui, a questão dos cruzamentos entre espécies diferentes e, no caso, a espécie humana com outras espécies animais, da onde vêm as figuras de meios homens, meio animais, né? Meio homens, meio animais. Lembrando que tem essa característica de ser sempre a parte superior à parte humana e a inferior à animal, porque tem essa
relação, o objetivo dessas figuras é essa a mensagem, normalmente é essa a mensagem, e a questão do lobisomem. Ok? Antônio, muito obrigado pelo carinho, pela confiança, espero que tenha te elucidado as dúvidas, retirado as dúvidas, qualquer outra que tenha surgido ou alguma que eu não tenha deixado claro, por favor, fica à vontade, se não tu, qualquer outro ouvinte. Muito obrigado, Antônio, um grande beijo. Vamos à próxima pergunta.